João Batista Siqueira da Silva, o motociclista que atropelou e matou mãe e filha na faixa de pedestres em Planaltina, vai ficar preso. A reportagem é de Rafa Kadenk. O ano é 2022 e acredite, por incrível que pareça, o jornalismo da Record TV precisa ainda comentar sobre o desrespeito e repercutir a falta de conscientização de muitos motoristas com a faixa de pedestres. Em um espaço de tempo de 8 horas, no início da semana, 4 pessoas atropeladas, 2 famílias. Infelizmente, o caso mais grave aconteceu em Planaltina, onde mãe e filha morreram na hora depois de serem atingidas por uma moto. Sandra Souza Freire, de 33 anos, e a pequena Heloísa Souza Freire, de 3 anos, foram atingidas em cheio quando voltavam de uma consulta do dentista. O motociclista, João Batista Siqueira, de 36 anos, soma várias infrações de trânsito e também outros atropelamentos. Algo inexplicável. Como esse homem poderia ter carteira e estar rodando por aí? O excesso de velocidade do condutor, que já está no histórico dele, realmente foi a principal causa do acidente. Mas vamos aguardar a perícia da Polícia Civil final para a gente poder saber o que realmente aconteceu. Agora João Batista está preso, vai responder pela morte da mãe e da filha. O dia seguinte é uma tragédia. A gente está aqui em Planaltina, em frente à faixa de pedestres, onde mãe e filha, a Sandra Souza Freire, de 33 anos, e a pequena Heloísa Souza Freire, de apenas 3 anos, morreram atropeladas por um motociclista em alta velocidade. Por que eu digo alta velocidade? Porque ao longo do dia desta segunda-feira, a perícia da Polícia Civil concluiu que João Batista Siqueira, de 36 anos, estava, assim, em altíssima velocidade, em uma via que tem como velocidade permitida máxima 60 km por hora. Há imagens, e é essa imagem que você está acompanhando agora, que mostram minutos antes o mesmo motociclista circulando por aqui a quase 150 km por hora. Infelizmente, às 10h42 da manhã, quando a mãe e a filha atravessavam a faixa, assim como aquela ciclista, foram atingidas em cheio por esse motociclista. O outro caso, no mesmo dia, aconteceu em Samambaia, onde uma mãe e uma filha foram atropeladas às 6 horas da tarde. A falta de atenção da motorista, de 21 anos, com a faixa de pedestres, levou a esse atropelamento. Mas, felizmente, as duas passam bem. Após esse período pós-pandemia, né, os brasilienses começaram a exagerar um pouquinho na questão do excesso de velocidade, da alcoolemia, e isso reflete nos acidentes de trânsito, atropelamento de pedestres, inclusive em faixas. Esse daí é Lucas Daniel de Carvalho dos Santos, 36 anos. Acredite, mais uma pessoa que também perdeu a vida depois de atravessar uma faixa de pedestre aqui no Distrito Federal. A irmã dele, a Cristiane, lembra com muita dor no coração tudo o que aconteceu naquele dia 3 de julho, em Sobradinho 2. Ele tinha passado em um concurso público, mas infelizmente o sonho foi interrompido. Segundo a família de Lucas, ele era uma pessoa muito amorosa, estudiosa, além, claro, de estar sempre ao lado da família. Até hoje a gente está sem solução. Já sabemos que o motoqueiro está solto, né? Jogando sinuca. Também foi um motoqueiro? Foi um motoqueiro irresponsável no trânsito, né? Que tirou a vida do meu irmão, uma pessoa de bem, entendeu? Que não tinha vício, não bebia, não fumava. Ele estava indo à UPA no domingo, dia 3 de julho à noite, para cuidar de uma dorzinha de cabeça que ele sentiu. Na volta, esse motoqueiro imprudente, ele atravessando a faixa, segundo pessoas que viram, né, testemunhas assim que a gente ficou sabendo, ele sinalizou, os carros pararam e o motoqueiro não parou. O motoqueiro na hora atingiu ele em cheio, caiu no meio fio, meu irmão voou do outro lado da rua e já caiu morto. Se a gente não tem segurança na faixa de pedestre, a gente vai ter segurança aonde? E olha, a própria população anda descrente nas leis e, claro, quem precisa utilizar muito a faixa de pedestres afirma que os motoristas não respeitam mais. A gente dá o sinal de vida, muitas vezes um carro para e aí logo dá sinal para o outro parar e o outro passa direto. Isso aqui acontece constantemente. Se você mesmo dando sinal, eles não atendem de jeito nenhum. Se a gente não sair, eles passam por cima. A reportagem da Record TV acompanhou também o drama de uma família em 2021. Sheila Almeida de Mendonça, de 42 anos,
morreu após ser atropelada na faixa de pedestres em Taguatinga. O autor foi identificado como Lucas Rodrigo Abreu, 23 anos, também conhecido como DJ RD. Ele aparece nessas imagens, fugindo após o atropelamento. O carro estaria participando de um racha e ficou completamente destruído. Até hoje ainda não foi julgado, mas graças a Deus o julgamento foi marcado, ele vai à júri popular agora em dezembro e nós da família estamos todos muito esperançosos, porque a gente quer justiça, né? Para esse caso mais recente, você viu aí nessa boa reportagem do Rafa Cadengue um histórico de acidentes que aconteceram na nossa cidade, em faixa de pedestre. Mas nesse caso mais recente de Planaltina, não há justificativa para que esse motociclista tenha agido da maneira que ele agiu. E esse foi o entendimento da justiça ao mantê-lo preso. Ele vai ficar preso. E essa imagem que o Clóvis mostrou para você aí é de minutos antes, ele em altíssima velocidade na região de Planaltina. Você nem consegue acompanhar na imagem tamanha velocidade dele. Veja só, ó. Clóvis tenta se esforçar ali com a luzinha, mas ele também não consegue, porque esse homem estava em altíssima velocidade. Eu, infelizmente, vou ser obrigado a dizer a você que depois de Brasília ser uma grande referência nacional no governo Cristóvão, foi lá que começou a faixa de pedestres, a dizer a você que você deve ter muito cuidado ao passar numa faixa de pedestre. Dê o sinal de vida, mas saiba que não é o bastante. Não é o bastante. Dê o sinal de vida, mas olhe para um lado, olhe para o outro, espere para depois você seguir em frente. Infelizmente, nós perdemos essa glória nacional que era o respeito à nossa faixa de pedestre. Digo isso com muita dor, mas você que anda na rua sabe muito bem o que eu estou falando. Infelizmente, o nosso motorista, na sua maioria, ele precisa se reciclar e voltar a respeitar a faixa de pedestre. O Detran falou do histórico de acidentes do João Batista Siqueira da Silva, que se envolveu nesse acidente de Planaltina. Veja. Realmente o condutor tem um histórico de infração de trânsito por excesso de velocidade, acidente de trânsito com vítima também, que o vilão foi o excesso de velocidade, e culminou tudo nessa tragédia de ontem. Lá em Planaltina, ele estava conduzindo um veículo e não conseguiu parar, né, pela velocidade excessiva, e pegou uma bicicleta que tinham duas pessoas, dois irmãos que foram hospitalizados no hospital de Sobradinho, no caso. 17, ele estava no eixão de moto também e colidiu na traseira de uma caminhonete, vindo quem estava na garupa passageira também a ser socorrida ao hospital. E o Detran foi ao local do acidente que matou mãe e filha em Planaltina. A Avenida Independência vai ganhar mais segurança. Veja. Um dia após o atropelamento e a morte de mãe e filha, Sandra, de 33 anos, e a pequena Heloísa, de apenas 3, a parte de engenharia do Detran esteve aqui no local do acidente, Avenida Independência, em Planaltina, uma avenida muito movimentada, onde vários veículos e pedestres passam por aqui. Nós conversamos com os dois analistas que estão aí responsáveis por avaliarem essa área. Eles estão estudando uma melhor forma de reduzir a velocidade de carros e motos por aqui. Então, eles estão estudando, por exemplo, se instalam, se constroem por aqui um quebra-molas ou até mesmo um pardal, já que dados do Detran mostram que as multas referentes à faixa de pedestres cresceram 27% aqui no Distrito Federal quando a gente compara 2021 com 2022. Então, o Detran está estudando uma melhor forma de evitar acidentes aqui na Avenida Independência, em Planaltina. O índice de acidente aqui não é tão alto assim, né? Mas a gente está aqui neste momento aqui para avaliar a necessidade de implantação de novas medidas de redução de velocidade nesse trecho aqui.
de imediato a implantação de ondulação transversal. Mas é como eu te falei, a gente ainda está avaliando aqui a necessidade de implantação, né? Apesar do acidente, a gente vai fazer o estudo técnico aqui e avaliar a implantação ou não da ondulação transversal. Que o Detran possa rapidamente fazer esses estudos e tomar as providências necessárias para oferecer ainda mais segurança aos moradores, motoristas que passam todos os dias, né, na Avenida Independência, em Planaltina. Essas providências precisam ser realmente imediatas. Não só aí na Avenida Independência, é claro, mas em todo o Distrito Federal com relação à faixa de pedestre. E daqui eu faço um apelo à direção do Detran, que volte correndo, com as campanhas de conscientização para a faixa de pedestre. Precisamos mais uma vez ensinar ao motorista, ao pedestre também, o que deve ser feito numa faixa de pedestre. Precisamos reciclar, todos nós. E essa campanha de conscientização, ela é fundamental por parte do Detran.